Olá, faz um tempinho desde a última vez que eu gravei vídeo. Eu fiz uma votação ontem perguntando se as pessoas preferem assistir pelo Insta ou pelo YouTube. Eu vou tentar deixar disponível nos dois canais, né, nas duas plataformas. Se der certo, eu aviso vocês. Se não, confiram nos stories, né, do Instagram. E eu abri para perguntas sobre psicologia e psicoterapia. E eu continuo aberta para perguntas, né, na verdade. E eu achei muito interessante que a primeira pergunta veio do Guilherme Pagotto, que foi meu estagiário de biologia. Se vocês quiserem, algum dia eu gravo vídeo contando um pouquinho sobre a minha formação, que a psicologia não é a minha única formação, mas enfim, isso deixa para outro dia. E eu achei muito legal que a pergunta tenha vindo de um biólogo. Na verdade, ele pediu para eu comentar sobre a questão do corpo adoecer quando o psicológico está mal. Ou então aquilo que a gente em psicologia chama de somatização. Antes de explicar diretamente, preciso fazer alguns adendos. Então, assim, embora aqui, principalmente aqui no Ocidente, a gente tenda a estudar e a considerar separadamente o corpo e a mente, o psicológico, na vida real, a realidade ela é muito complexa. E nós somos seres íntegros, nós não somos, como eu brinco, né? A gente não é nenhum bichinho sem uma cabeça e nenhuma cabeça sem um corpo biológico, tá tudo interligado. Então, assim, no dia a dia, as nossas emoções, né? Sejam elas causadas por alguma questão externa, alguma questão interna, elas são oriundas de alterações bioquímicas do nosso corpo, né? A gente tem descargas de hormônio, a gente tem alterações, às vezes, em batimento cardíaco, em frequência respiratória, em tensão muscular. Só que no dia a dia a gente acaba não reparando nisso, a gente acaba não prestando atenção. E o que acontece? Nós temos, ok, emoções, super normal, todo mundo, né, tem emoções, pelo menos deveria ter. Só que às vezes a gente tem emoções numa amplitude muito grande, ou então que duram muito tempo e que elas acabam fazendo com que o nosso corpo esteja sempre produzindo uma alteração maior. A gente às vezes perdura por muito tempo nesses estados fisiológicos alterados no sentido assim, alterados daquilo que é o nosso padrão, que é o nosso normal. Então, chega uma hora que a gente vai fragilizando o nosso corpo. Por exemplo, vamos supor que no dia a dia você tem ali uma questão que te deixa tenso ou te deixa tensa. Tudo bem, ok. Uma coisa é algo que te deixa tenso pontualmente, você responde aquilo naquela hora. O responder seja tanto lidando com a questão, né, de forma prática, no mundo fora de si, né, no mundo das relações, ou dentro de si. A outra é, eu fico tenso ou fico tensa o dia inteiro, todos os dias, durante um período muito prolongado. O que vai acontecer provavelmente? Essa tensão, ela pode baixar a tua imunidade, ela pode se transformar numa tensão muscular, né, que pode ser muito comum aqui, por exemplo, no ombro, no pescoço, em outras pessoas refletem outras coisas. Ela pode refletir no estômago, ela pode refletir, enfim, cada pessoa acaba adoecendo de uma forma diferente. E da mesma forma com outras emoções. Por exemplo, o estresse por longos períodos e uma amplitude de estresse muito grande faz com que a gente acabe fragilizando o nosso lado biológico, né? Lembrando que não é separado, tá? É só didático isso. Mas enfim, a tristeza, quando é uma tristeza muito prolongada, uma tristeza muito grande, ela acaba tirando a nossa energia enquanto corpo físico também. Por quê? Porque nós, enquanto espécie, né, pensando só na parte biológica, a gente evoluiu, né? A gente tem um cérebro, partes do nosso cérebro para lidar com uma complexidade maior do que outros mamíferos ou outros animais, por exemplo. Só que a gente evoluiu socialmente, digamos assim, muito mais rápido do que uma evolução biológica. Então, por exemplo, aquilo que seria uma reação que a gente, né, na biologia chamaria, por exemplo, de luta ou fuga, hoje seria o nosso estresse.
Então, por exemplo, se antes o estresse, sei lá, que as pessoas da pré-história tinham, seria conseguir água, alimento, um abrigo, como reagir se uma tribo inimiga ou se um bicho fosse te atacar, enfim. Hoje a gente tem outros tipos de fatores estressores, sejam eles micro, como por exemplo o celular cheio de notificação, pessoas querendo resposta de alguma coisa, ou macro, que são as pressões que a gente tem normais, né? Normais da sociedade capitalista, da escola, da faculdade, do emprego. Só que são tensões normalmente que duram muito mais tempo e tem uma amplitude muito maior na nossa vida e a gente se pega o tempo todo tenso, estressado. Isso a longo prazo pode trazer alguns malefícios e abrir as portas, né, para doenças, doenças biológicas, corpo físico, entre aspas, porque está tudo interrelacionado. E além disso, a gente vive numa sociedade que normalmente ela não incentiva que a gente expresse e viva as nossas emoções, os nossos sentimentos. Só que quando você não expressa e quando você não vive, né, de verdade aquilo que você está sentindo, aquilo não deixa de existir. Você simplesmente não está dando bola para aquilo, ou fingindo que não está dando bola, mas não deixa de existir. E vai se acumulando. Se a gente não lida com algumas questões, elas vão se acumulando, vão se acumulando, vão se acumulando. E quando a gente vê, a gente adoeceu e a gente nem presta atenção e não consegue saber de onde que veio aquilo. E é meio que isso também o papel da psicoterapia. É ser um espaço, um local, né, um tempo para você olhar para as suas questões, lidar com as coisas, aprender a lidar de forma diferente com algumas coisas. Às vezes não é só falar, a gente às vezes faz até algumas coisas físicas, né, para a pessoa sentir no corpo. Sentir não é só sentir enquanto emoção e sentimento, então também como sensação, né? E é um espaço para a gente poder trabalhar isso. E acho que assim, basicamente era isso. Se quiserem que eu complemente, se quiserem que eu fale um pouco mais sobre, vocês me dão um aviso. Espero que tenha ficado mais ou menos claro. E é isso aí.